E acho que desde as 5 horas já, desde as 5h15, estava em volta da mesa, tomando café, conversando, e segundo elas, o estudo já tinha começado aqui, já faz mais de uma hora, né? Tamanho assunto que a gente entrou e reflexão aqui daquilo que o Senhor nos traz. Diz aqui as minhas duas ovelhinhas mais próximas que o estudo já tinha começado há muito tempo, né? Então, que assim seja, que o Senhor continue dando essa direção, que o Senhor continue falando, mas agora, sobretudo, no nosso contexto habitual das segundas-feiras, né? Romanos, hoje vamos dar continuidade a partir do capítulo 3. É um assunto, como é que eu posso dizer isso aqui? Um assunto um tanto teórico, um tanto litúrgico, aqui a gente vai ter bastante leitura, talvez seja um pouquinho complicada a compreensão, mas é uma boa base aqui do que Paulo estava trazendo ali aos romanos, daquilo que Paulo estava ensinando, né, dando algumas pinceladas do evangelho para aquele povo, diga-se de passagem, um povo talvez até culto, um povo que tinha conhecimento já não do evangelho, mas conhecimento das leis, conhecimento ali de todo o Antigo Testamento. Então Paulo ele vem com a sua maneira, fazendo alguns paralelos, ensinando e tal, e é isso que a gente vai entrar hoje aqui para dar continuidade nesse contexto. Amém? Vamos então orar para iniciar aqui, porque sem o Espírito Santo não podemos muita coisa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais um dia que estamos na Tua presença, Senhor, mais um dia eu te peço, Pai, que o Senhor fale através de mim, não simplesmente que o Senhor me capacite, mas que o Senhor fale através de mim, ó Pai. Que eu diminua para que o Senhor cresça, ó Pai, que o Senhor venha trazer as palavras certas, Pai, para explicar esses capítulos, que o Senhor venha trazer o entendimento a cada um que aqui vai ouvir esta aula, Senhor, para que nada saia do teu controle, Pai, para que a explicação seja do Senhor e para que a compreensão também venha de Ti. Então eu peço, o Espírito Santo, trabalha neste momento, trabalha nos corações, trabalha nas mentes, trabalha sobretudo, Pai, em mim, perdoando, Pai, tudo aquilo que te desagrada, Senhor, tudo aquilo que eu tenho feito que pode talvez afastar o teu Espírito de mim, ó Senhor amado, que a tua misericórdia venha sobre mim e assim a tua presença possa estar aqui e o Senhor falar no meu lugar, ó Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela vida, Pai, de cada um que aqui está, pelo lar aqui representado, através de cada uma das pessoas que aqui estão e desses que estão nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja conosco, livra-nos, Pai, de toda distração, livra-nos, Pai, de toda astúcia do mal. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Então vamos lá, dar continuidade aqui e vamos ver o que a palavra nos reserva no livro de Romanos, capítulo 3. Vamos dar início à nossa leitura. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Lembrando que aqui a gente acabou com o capítulo 2, eu não sei se vocês releram ou não, né, tudo aquilo que a gente viu segunda-feira passada, mas a gente acabou em um verso aqui, né, do capítulo 2, o verso 29 diz assim: não, judeu quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui recapitulando só que a gente falou segunda-feira passada, que judeu aqui no contexto, também Paulo está fazendo uma alusão àqueles que eram o povo de Deus, né? Que obedece e que cumpre a sua palavra. Não somente judeu propriamente dito ali, do povo de origem judia. Judeu aqui, Paulo está se referindo àqueles que cumprem e obedecem a palavra de Deus. Então é por isso que ele já entra nesse contexto aqui no capítulo 3. E que vantagem então há em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? E o verso 2 continua dizendo:
muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus, né? Então aqui a gente vai relembrar ali o que os primeiros evangelhos também nos diziam, que a palavra, né, ou seja, a palavra que podemos entender Jesus, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quer dizer o que isso? Quer dizer que Jesus ele veio para os judeus, ele veio para ali como o Messias prometido para o povo judeu também, só que, como muitos até hoje aí dos judeus, não o reconhecem como o Messias, não o reconhecem como o Salvador, né? Então, muitos desses ainda rejeitaram naquela época e ainda rejeitam até hoje, mas precisamos entender que a palavra nos diz que Jesus veio primeiro para eles. E nós, aqui no decorrer dos capítulos, no decorrer dos livros, vamos entender quem nós somos nesse contexto, até então aqui chamados de gentios, mas vamos entender que nós somos aqueles galhos que foram enxertados na videira, né? Nós não somos o povo de origem ali do Senhor, mas também pelo sangue de Jesus nós fazemos parte dessa salvação. Nós também fomos comprados por este sangue, fomos ali justificados pelo sangue de Jesus, e podemos hoje, sim, termos o direito de ser chamados filhos de Deus, né? Mas aqui o que Paulo está querendo dizer é que realmente a palavra primeiro era para eles. Então eles tinham esse benefício, esse privilégio e tudo, e até ali eles não aceitaram, até ali eles não entenderam, né? E não reconheceram, talvez até hoje, Jesus como sendo o Messias, o Salvador. Verso 3. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Aqui Paulo está ressaltando os judeus, está trazendo o contexto de que o Senhor tinha vindo para eles e eles não aceitaram, embora ali a infidelidade de alguns e tudo, ele estava trazendo justamente esse paralelo, lembrando do contexto aqui, né? Que Paulo está ensinando um povo, ele está falando para os romanos. Então, para que a gente possa ensinar alguém, assim como eu tenho o hábito de fazer aqui, eu trago o texto, a gente lê, traz essa interpretação, mas para que fique compreensível para todo mundo, o que eu vou fazer aqui? Qual que é o costume que eu tenho, vocês que me conhecem já depois de algum tempo? Eu trago esse contexto aqui para os dias de hoje. Eu faço um paralelo com a nossa realidade e trago exemplos para a nossa realidade justamente para que fique mais compreensível. Porque não adianta eu chegar aqui na frente de vocês e falar do judeu, do gentio, da oliveira e dos galhos enxertados e tudo. Talvez para muita gente isso vai parecer grego, isso vai parecer chinês, isso vai parecer qualquer outro idioma, mas não o português. Talvez vocês não vão me entender. Então, eu me reservo no direito, assim como fez Paulo aqui, de usar certos exemplos para poder linkar as histórias e aquele povo daquele contexto possa entender do que ele está falando, né? E por que eu digo isso mais uma vez? Porque aqui é onde vai ter aí, talvez na tua Bíblia, uma aspas aí onde estava esse texto, a partir do verso 4, né? Diz assim, para que está escrito, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças. Isso daqui é um trecho tirado do livro de Salmos. Então, por que isso? Paulo, ele sabe que talvez alguns ali tinham conhecimento da lei, dos profetas, e era através desse paralelo, através desse exemplo, que ele iria poder ali apresentar Jesus de uma maneira clara, né? Então, nada mais justo do que ele utilizar-se ali desses versos, utilizar desses livros e desses escritos para dizer, olha, lá atrás já estava falando do que eu estou contando para vocês hoje aqui. Então eu não estou aqui com uma ideia nova, eu não estou aqui com uma super revelação daquilo que caiu na minha cabeça e o que eu acho que é. Não, eu estou falando para vocês, meus amigos romanos, que isso daqui já estava escrito lá atrás, né? Isto
tudo que eu estou falando, os profetas já prediziam isso lá atrás. Então, para que vocês entendam o que está se passando hoje, a gente volta na história e se confirma aquilo para que seja ainda mais credível, assim, né? Para que tenha mais credibilidade. Então, Paulo ele faz isso. Não vou ousar aqui de forma alguma fazer essa comparação entre a minha pessoa e quem foi Paulo, estou longe disso, mas eu me reservo neste exemplo de poder usar também esse tipo de paralelo assim entre aquilo que foi dito, aquilo que passou e o nosso contexto atual. Amém? Verso 5. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Então aqui, Paulo, de uma forma um pouquinho mais literal, um pouquinho mais culta ali, já explicando que não se deve usar de artifícios, não se deve utilizar até de desculpas, dizendo assim, se eu fizer isso, Deus vai manifestar a sua glória, vai manifestar a sua misericórdia, então eu vou agir dessa forma para que o Senhor se manifeste. Pura hipocrisia da nossa parte, porque você não está querendo despertar algo do Senhor, você está usando de desculpa para fazer aquilo que você tem vontade, né? E era mais ou menos isso aqui que talvez acontecia neste contexto, e Paulo está dizendo ali, né? Não vamos usar desses artifícios, não vamos fazer isso para poder dizer que vamos ver assim a glória de Deus, ou ver a sua misericórdia, ou a sua verdade. Não vamos usar da nossa mentira para poder ressaltar a verdade de Deus. Deus não precisa do nosso favor, Ele nos usa pelo seu amor e pela sua misericórdia, mas Ele não precisa que façamos as coisas para Ele. Ele é capaz, sabe do fim desde o princípio, e as suas atitudes, aquilo que Ele tem para fazer, não depende das nossas, né? Então, temos que ter isso em mente. Até porque o verso 9 vai nos dar aqui uma boa direção daquilo que somos, para que sejamos colocados no nosso lugar e possamos aqui, então, tomar consciência daquilo que devemos fazer ou não. Verso 9. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito? Aqui Paulo vai mais uma vez buscar lá atrás, ele vai fazer um compilado aqui de alguns capítulos e versículos, sobretudo do livro de Salmos. Ele vai buscar lá em Salmos 3, ele vai buscar depois no Salmo 53, até um pouco de Eclesiastes vai vir aqui no meio desse texto, né? Verso 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Verso 19, continuando. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Uma vez que nos tornamos conscientes do pecado, não vivemos mais na ignorância, e isto que vai trazer esta revelação para nós
é a lei do Senhor. Logo, se entendemos a lei, conhecemos o pecado, sabemos que estamos nele. Sabemos que todos pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Aqui a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Assim como acabamos de ler, que não há um justo sequer. Então, como podemos nós justificar contrariamente a isso, contrariamente à palavra de Deus? Não. Se temos o pleno conhecimento da lei, se temos o conhecimento daquilo que devemos ou não devemos fazer, logo então temos então a condenação sobre nós, porque tudo aquilo que entendemos que não devemos fazer, se olharmos bem para o nosso interior, fazemos. Mesmo não querendo, mesmo recusando, mesmo tentando lutar contra. Mas algum ponto da lei fazemos. E se falhamos em um ponto, logo falhamos em toda a lei e condenados estamos. E não podemos ser declarados justos diante dele baseando-se na obediência da lei, ainda que obedeçamos a lei. Não somos justos por esta obediência, porque aqui se trata já do Novo Testamento, onde Paulo está ensinando aos romanos, e ele está usando esse artifício, ele está usando este exemplo da lei justamente para poder falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Então, de nada adianta somente a obediência da lei, aquilo que Jesus já veio, cumpriu, e agora não estamos mais submissos a essa lei, não estamos mais submetidos a ela, mas estamos submetidos à fé em Cristo Jesus. É isso que veremos aqui no decorrer do capítulo. Não quero avançar aqui, como a gente bem diz no nosso bom português, não vou passar com a carroça na frente do boi. Verso 21, vamos entender um pouquinho mais a respeito da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então aqui estamos falando da fé em Cristo Jesus, que não estamos mais submetidos a esta lei, mas a própria lei e os profetas já falavam desta fé. Já falavam deste Jesus que viria a nos justificar com a sua graça. Né? Verso 21, eu vou ler novamente aqui para a gente pegar o contexto do que vai ser a fé daqui para frente. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Volto ali a dizer, não há distinção se agora você é judeu, se você é gentil, se você é de um ou de outro. Não há distinção nesta justiça agora imputada pelo Senhor Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Entendem aqui onde vem a diferença de eu cumpro a lei, eu sou correto, isso aqui, tudo bem. Só que a partir de Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, não vivemos mais sob esta lei. E isto deveria ser também para os judeus. Porém, entendemos aqui e sabemos até hoje que eles não reconhecem essa salvação por Cristo Jesus. Eles seguem ali até hoje as leis e os profetas, mas quando se trata do Novo Testamento, para-se ali, porque não reconhecem o sacrifício feito por Jesus naquela cruz. E nós agora temos esta graça, fomos comprados por esse sangue, o que não torna uma coisa diferente da outra ou uma coisa mais fácil do que a outra, né? Quero abrir um parênteses aqui, fazer um paralelo já, porque a gente fala a respeito disso muito, né, nos dias de hoje, que não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos na graça de Jesus. E quando falamos isso, parece algo tão leviano, parece algo tão simples e tão fácil, né? Ah, eu vivo na graça de Deus, agora é somente a graça.
Mas vocês já pararam para pensar que isso é muito mais pesado do que a própria lei apresentada no Antigo Testamento? Ou só eu que penso dessa forma? Porque a lei dizia que você deveria fazer isso, que não deveria fazer aquilo, que deveria ser assim, que deveria ser assado, e muitas vezes, para que você sofresse uma punição referente àquela lei que estava sendo infringida, era necessário que você fosse pego no ato ali, era necessário que você fosse flagrado infringindo a lei. E precisaria de testemunhas, e precisaria de julgamentos e tudo. Ok? Hoje a graça de Deus, ela diz para nós que eu não preciso mais tirar a vida de alguém para estar matando aquela pessoa. Basta que eu entre na minha casa, feche a minha porta e comece a maldizer aquela pessoa. A palavra vai nos falar a respeito disso. Não é o foco do estudo, mas a palavra vai nos dizer que enquanto eu estou dentro da minha casa falando mal do meu irmão, eu já o estou matando. A lei vai me dizer que para eu ser condenado, para uma mulher ali ser condenada pelo ato do adultério, segundo a lei do Antigo Testamento, ela precisava ser pega no ato e ali ela seria julgada por aquele ato. Hoje a graça de Jesus fala assim: ei, meu filho, se você é casado e você dá uma olhada torta assim para o lado e aquilo sobe no seu coração, um certo desejo, você não precisa nem ir lá falar com a pessoa. Você não precisa pegar na mão, você não precisa ir muito mais longe. O adultério já aconteceu. Ei, isso é a graça de Deus. Não existe leveza aqui, não. Certo? Só que para a gente poder fazer esse paralelo aqui, eu fecho o parênteses para a gente voltar no contexto. Tá bem? Verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? Ele é excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que, pela fé, justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Pode ficar um pouco confuso aqui, eu sei, mas quero trazer um outro versículo que vai complementar isso, algo que Jesus já nos ensinou e a gente já viu aqui nestas mesmas aulas, em torno desta mesma mesa, numa segunda-feira. Se a gente voltar um pouquinho, lá no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 34, Jesus ele vai ser questionado pelos seus discípulos, perguntando qual dentre os mandamentos era o maior dos mandamentos. E, ao ponto que Jesus era questionado a respeito disso, a resposta dele veio registrada neste livro, Mateus 22, 34, até o verso 40. Eu vou voltar lá, não costumo fazer isso, mas é importante. Eu vou voltar aqui para que a gente leia junto, para que não fique só naquilo assim, eu dei uma referência, falei, passou, mas eu quero ler com vocês, para que o contexto seja compreendido. Ao ouvirem, Mateus 22, 34, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Só que aqui o que vai justificar isso que a gente acabou de ler vem no verso 40.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quer dizer, aqui a gente está dizendo assim, poxa, Deus é Deus do judeu, é Deus do gentil, agora eu sigo a lei, eu não sigo a lei, o que conta, o que não conta. E lembrando que Paulo está ensinando aqui aos romanos. E ele fala a respeito disso, no verso 31. Então, anulamos a lei pela fé? E ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei, porque tendo a fé em Cristo Jesus, a gente vai aprender nele, a gente vai ter nele o exemplo do que fazer e do que não fazer, e vai ter nele a resposta de qual é o maior mandamento da lei. Jesus vai falar a respeito dessa lei, e ele vai dizer, o maior é ame o seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos que Jesus fala, do qual Paulo está falando aqui para os romanos, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quer dizer, aqui ele está dizendo, ei, a gente não anula nada. Porque se a gente ouvir o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, a gente vai se basear no primeiro mandamento, que é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente praticar só esses 2, não quer dizer que eu estou anulando todo o resto, mas se eu praticar esses 2, eu não tenho como ir contra todos os outros 8 mandamentos. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, como o único Deus, também sobre todas as coisas, eu não vou ter outro, eu não vou idolatrar outra coisa, eu não vou buscar a minha segurança, a minha fé e a minha salvação em outro lugar. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, dá uma olhada no resto dos mandamentos. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou agredir, eu não vou ofender, eu não vou adulterar, entende? Então já não se trata mais de uma série de leis que eu cumpro uma cartilha e falo assim, hoje essa aqui tá legal, hoje essa aqui eu cumpri, essa aqui tudo bem. É a graça do Senhor. Isso está no nosso coração. Eu não preciso mais de um papel com uma série de regras me dizendo, faz assim, faz assado, vai por aqui, vai por ali. Não. Eu tenho 2 mandamentos como base, que não anula nada daquilo que já foi dito, mas isso entra no meu coração e agora não é por cumprir um conjunto de regras. Agora, como o Paulo está ensinando aos romanos, ele vai nos ensinar também, e eu humildemente quero passar isso para vocês aqui da mesma maneira que se eu tenho esses mandamentos, eu não estou anulando nada lá atrás, mas eu tenho esta certeza dentro de mim para que não ofenda nem os mandamentos, nem o coração de Deus, e eu respeite isso que Jesus nos ensinou, então, eu vou cumprir isso daqui para frente, através da fé que eu tenho em Jesus. Não é mais uma cartilha cheia de ordens e regras. É por entendimento, amor e compreensão. Amém? Entendemos até aqui, finalizamos o capítulo 3. Fomos rápidos. Espero que tenha sido claro. Vamos avançar para o 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Aqui, mais uma vez, ele vai buscar lá em Salmos essa escrita do capítulo 7. Aqui. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos?
Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo de justiça, porque ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então aqui a gente vê que pela tradição de um povo, a gente vê que por uma determinada cultura daquela época havia sim esta marca, este sinal de circuncisão ali para com os homens, só que não é a respeito disso que é atribuída a fé e é atribuída a justiça sobre Abraão. É sobre a obediência que ele teve. Foi sobre a fé que ele teve ao tomar a atitude que tomou, ao chegar até o ponto que chegou quando ouviu a voz do Senhor. E o que fez isso com ele foi o fato de ter crido no Senhor desde o princípio. O que fez ele entregar, talvez ali, ou chegar ao ponto de entregar o seu filho, não foi simplesmente o fato da circuncisão. Então isso pouco importa, e a gente não pode se justificar pela circuncisão ou não, pelo cumprir a lei ou não. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então isso aqui, novamente eu vou dizer, talvez fique um pouco literal, talvez fique um pouco confuso a gente entender todo este contexto, mas precisamos entender que Paulo estava falando aos romanos, né? E ele falava para aquele povo num contexto, ele falava com exemplos de que aquele povo pudesse compreender. Talvez hoje para nós aqui não seja o mais claro a compreensão, mas historicamente está registrado desta forma. Não posso negligenciar a leitura da palavra, né, de forma alguma. Só que precisamos entender isso, que precisa vir ao nosso conhecimento a maneira que foi trazido de Paulo aos romanos, este ensino aqui, e ele não poderia talvez falar de outra forma, porque aquele povo conhecia o quê? Ele conhecia os seus antepassados, eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas. Então, nesse sentido, era o qual Paulo ensinava, né? Verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de multidões. Escrito em Gênesis, tá? Isso daqui também sempre linkando um capítulo com o outro, o Novo e o Antigo Testamento, a gente não pode perder esse fio aqui, né? Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então aqui é um bom paralelo, um bom exemplo, onde Paulo relembra toda a história de Abraão, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele confiou
para chegar onde chegou e ser chamado pai de multidões, e tudo isso para quê? Para Paulo vir dar um pano de fundo e vir preparar os romanos para entender um pouquinho mais a respeito de fé, né? Porque, como a sua boa definição já nos diz, que é o firme fundamento daquilo que não se vê, né? Daquilo que não se pode pegar, daquilo que não se pode ver, a fé ela é difícil de ser compreendida, difícil de ser explicada. Então, como Paulo fez, trazendo esse exemplo, para nós não será diferente aqui, alguns exemplos nos dias atuais, para que a gente possa dar continuidade e aprender um pouquinho mais sobre fé, fortalecer a nossa fé, visto que a própria palavra vai nos dizer que sem ela, sem esta fé, é impossível que agrademos ao Senhor, né? Então a gente aprende um pouquinho com Paulo e tenta, da melhor maneira possível, colocar isso em prática no nosso dia a dia. Amém? Porque para que a gente possa aprender, para que a gente possa exercitar um pouquinho dessa fé, lembrando que ela vai ser necessária e ela vai vir nos momentos que são mais improváveis, né? Aqui a gente acabou de ler, a partir do verso 18, aqui onde a gente leu, fez até Abraão duvidar um pouquinho daquilo que poderia acontecer. Então imagina como isso não seria conosco, né, nos dias atuais, quando a gente é muito imediatista, age muito talvez pelas circunstâncias, olha muito para as circunstâncias e acaba se deixando abalar. O Senhor tinha prometido um filho a Abraão, e ele, com 100 anos de idade, a sua mulher também já de idade avançada, como que você recebe uma promessa dessa e você ainda vai conseguir ter fé para crer que aquilo vai se cumprir, quando tudo diz o contrário, né? Não sei se eu posso falar só por mim aqui, ou se mais alguém vai embarcar nesse barco comigo, mas como nos dias atuais o Senhor nos promete que algo vai acontecer na nossa vida e a gente olha as circunstâncias ao redor e está tudo desmoronando, está tudo indo ao contrário daquilo que o Senhor prometeu. É difícil, não é? Guardarmos a nossa fé e crermos que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele nos disse. Acredito que aqui para o contexto da época, para os romanos, também não era tão fácil assim aprender a respeito disso, manter esta fé ou começar a trabalhar em cima desta fé para fazê-la crescer e exercitá-la, né? Então, provemos do Senhor e vamos ver o que Ele nos reserva aqui para o que está por vir, para que esta fé possa crescer dia após dia. Confesso para vocês que às vezes tem assuntos que falar aqui na aula ele bate muito mais forte em mim e isso me faz repensar às vezes os meus dias, as minhas atitudes e me faz aprender. A cada aula que eu estou aqui, por mais que eu fique falando, vocês possam até imaginar que eu estou ensinando algo para vocês, mas falar a respeito de todas essas coisas me ensina muito mais do que eu aprendo quando estou sozinho. Então que isso sirva também de testemunho e encorajamento para todos aqui. Capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Aqui é um caminho, tá? Vou ler bem pausadamente e quero ressaltar antes da leitura para que não passe despercebido. Isso aqui é um caminho para os nossos processos e a nossa falta de compreensão para esses processos.
Verso 3 eu vou repetir. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quer dizer, eu fico feliz, eu me glorio nos meus problemas. Não, eu não sou maluco. É a palavra que está me dizendo e é o que nós deveríamos fazer. Ao invés de reclamar daquilo que está ruim, damos glória naquilo que está ruim. Glorificamos o nome do Senhor, porque essa tribulação ela produz perseverança. Perseverança do quê? Opa, tá ruim, deu errado? Vamos fazer de novo. Ah, tá ruim aqui de novo, ainda não tá bom? Vou fazer de novo. Por que isso? Verso 4. A perseverança nos produz um caráter aprovado. Deu ruim? Vou fazer de novo. E a cada vez que eu faço, eu vou fazer melhor. E eu vou melhorar o processo daquilo que eu estou fazendo. E o meu caráter vai sendo moldado, vai sendo aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Se a nossa esperança está nele, derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, sabemos que no final deste processo não seremos frustrados. O único problema de tudo isso, que eu entendo neste momento para falar para vocês, é que enquanto estamos passando por esse processo, nós esquecemos da esperança da promessa. Nós olhamos só para o processo. Aí a gente reclama da tribulação. A gente não é perseverante, logo o caráter ele vai falhar e a esperança é esquecida. Então que a gente possa ter esse caminho até chegar nessa esperança da promessa que foi dada por Deus, sabendo passar por este caminho, sabendo desenvolver cada etapa deste caminho. O mais triste aqui é que o Senhor ele vai te dar a promessa, ele vai te dar o final, mas ele não vai te contar o caminho, ele não vai te contar o processo. Porque se ele contar, você desiste já no início. Você não vai nem reclamar do problema que vai aparecer, você já vai recusar de cara. Então, que a gente possa pegar essas etapas aqui e aprender a passar por esse processo, olhando sempre para quem? Cristo Jesus, que é a nossa esperança dada pelo Senhor. Só que a gente esquece disso, a gente tira os olhos dessa esperança e todo o processo cai por terra, a gente se perde no meio do caminho. Verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Imagina nós, com a nossa fé, com a nossa coragem, com a nossa certeza. A gente não faz nenhum sacrifício por alguém que é bom para nós. Quem dirá morrer, e piorou ainda, morrer por aquele que a gente entende que não merece. Né? A gente não deveria entender dessa forma as pessoas, mas a gente pode até julgar aquele que merece ou não merece e tudo, e a gente não faz. Nem pelo bom e nem pelo mal. Mas Deus entregou o seu Filho por nós que éramos pecadores, por nós que iríamos o recusar, queríamos negar, e Deus o fez. Como agora, verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Né? Então, se antes já estava ruim, perdido, e ainda assim Deus enviou Jesus para nos salvar, quem dirá agora que somos comprados pelo seu sangue, teremos aqui um espaço ao seu lado. Teremos
um espaço reservado aos pés do Pai. E isso aqui, não estou tirando do contexto e trazendo para nós, eu quero sempre relembrar. Paulo está ensinando isso aos romanos que ainda não tinham entendido este benefício da graça ou a morte de Jesus Cristo e o Senhor como Salvador. Amém? Verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Quer dizer, existia o mal, existia o pecado, só que não tinha um parâmetro, não tinha uma lei para dizer, olha, daqui para lá é pecado, isso daqui não é, e assim por diante. O pecado já estava ali, ele já existia, mas a lei ainda não. Então a lei veio justamente para dar esse parâmetro de pecado. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Mais um capítulo finalizado, mais uma leitura feita. E acredito eu, mais um aprendizado aqui rico e precioso para os nossos dias. Para que através de um só homem, assim como foi a condenação, através de um só homem será também, e é até os dias de hoje, a redenção do pecado. Né? A nossa justificação, através de um só que veio, obedeceu à lei, sem pecado, sem reprovação, entregue inocentemente para morrer em uma cruz, para que os nossos pecados fossem justificados. Então, tudo isso aqui, Paulo está ensinando aos romanos, mas é um grande lembrete para nós nos dias atuais. Né? Por um que foi culpado de uma transgressão lá atrás, toda a humanidade pagou, né? Porque a palavra nos diz que por conta deste pecado a mulher sofreria dores de parto, o homem teria que comer a partir do suor do seu trabalho, enfim, veio uma série de condenações, por assim dizer. Através de um só homem que obedeceu à lei, vem aqui a nossa justificação e a nossa esperança na vida eterna. Então é um bom aprendizado para os romanos e um bom lembrete para nós aqui, para que não nos esqueçamos do sacrifício de Jesus na cruz, por mim, por você, por aquele amiguinho que é bem legal, que a gente gosta muito de ter perto da gente, mas também por aquele que nos chateia o dia todo, por aquele que nos contraria, por aquele que nos persegue, por aquele que nos calunia. Então, Deus, ele não é parcial, Deus, ele não
olha somente para o judeu, ele não olha somente para o gentil. Jesus, ele não morreu somente por um ou por outro. Ele morreu por aquele povo que andava com ele morreu por aquele povo que o sustentava ali no seu ministério, mas ele morreu também por aqueles que estavam o açoitando, por aqueles que estavam ali o ferindo. Ele morreu também por aqueles que o recusaram. Então não é para um ou para outro, é para todos. Só que para isso precisamos crer e manter a fé em Cristo Jesus. Não adianta a gente conhecer a história, mas não acreditar muito. Senão é como aprender sobre qualquer outro assunto histórico menos importante. A gente vai para a escola, cumpre a cartilha, escuta o professor falar, faz as avaliações, tem uma boa nota e passa de ano. Mas aquilo não muda, talvez, em nada a vida de muita gente que não se interessa por história. Sabendo que Jesus não faz parte dessa simples história. Foi uma figura muito importante, a história estuda, mas para nós não basta simplesmente entrar por aqui e sair por ali e não exercitarmos esta fé que Paulo está ensinando aos romanos. Se não ouvirmos isso, se não aprendermos isso, mas sobretudo crermos de todo o nosso coração e colocarmos em prática, é só uma aulinha de história que a gente vai ter a cada segunda-feira aqui. Então, para que essas palavras tenham efeito, para que o amor de Jesus seja real e seja presente nas nossas vidas, precisamos aplicar isto que Paulo está ensinando aos romanos. Exercitarmos a nossa fé, crermos em Cristo Jesus e termos a certeza de que através desta morte, desta entrega na cruz, é onde fomos justificados dos nossos pecados. Amém? Não vou mais tomar o tempo para acrescentar aquilo que teria mais a falar. Agora eu deixo o espaço para vocês. Se alguém tiver algo a compartilhar, um testemunho, uma dúvida ou algo que queira simplesmente compartilhar conosco, este é o momento. Em nome de Jesus, sejam livres entre nós.